Quem tem diabetes, será que pode consumir a batata bolinha? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência e no vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Esse alimento aqui, se utilizado de forma inteligente, pode ser um aliado de quem tem diabetes na hora de consumir alguma fonte de carboidrato. Então vamos falar sobre ele, pois eu tenho certeza que meus queridos e as minhas queridas vão adorar saber mais sobre o assunto. Então bora lá! Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo de todo o mundo, independentemente do tipo de diagnóstico que você possa vir a ter. Pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA, diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender cada vez mais sobre saúde, sobre alimentação, sobre suplementação, sobre como você pode cuidar melhor do seu tratamento e o mais importante, controlar a glicose, reduzir a hemoglobina glicada e viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo, que eu tenho certeza que é o objetivo principal de você que me assiste aqui no canal. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar a batata bolinha. Essa batata bem pequena que a gente encontra muito facilmente em supermercados ou em hortifrutis espalhados por todo o Brasil. Então, inicialmente, nós vamos avaliar a tabela nutricional que eu vou deixar aqui ao lado para poder entender mais a respeito dessa nossa amiguinha aqui. Tá ok? Então, inicialmente nós vamos avaliar 50 gramas de batata bolinha, que vai corresponder a 1/4 de xícara de chá. Então você pega uma quantidade que vai dar 50 gramas e que, se você quiser medir cortando, vai dar 1/4 de xícara de chá, tá ok? Em relação à presença de calorias, nós teremos 37 calorias, ou seja, 50 gramas vai ter apenas 37 calorias, uma quantidade bem baixa. Guarde esse valor. Em relação à presença de carboidratos, em 50 gramas nós teremos apenas 8,9 gramas de carboidrato, que é uma quantidade excelente de carboidrato para uma fonte de carboidrato, que no caso é a batata bolinha. Então também guarde essa informação. Em relação à presença de proteínas, 0,9 gramas, não tem proteínas, não é um alimento proteico. Em relação à presença de gorduras totais, 0 gramas, não é um alimento gorduroso. E em relação à presença de fibra alimentar, nós também teremos 0 gramas de fibra alimentar, tá ok? Então, já respondendo a pergunta que eu fiz lá no início a respeito da batata bolinha, o diabético até pode sim consumir a batata bolinha, porém deve consumir de forma inteligente. O primeiro de tudo é evitar consumir em excesso. Então você pode até consumir, por exemplo, 100 gramas de batata bolinha numa refeição, mas não se deve misturar, por exemplo, com arroz branco. Então não adianta nada você comer a batata bolinha mais arroz branco. Esse é um ponto importante. Não se deve misturar essas fontes de carboidratos. Então guarde essa informação. Outra informação muito importante é: não se deve fritar a batata bolinha, por exemplo, na gordura por imersão. Você pode fazer na air fryer com um pouquinho de azeite, pode fazer assada no forno, pode fazer de uma forma que não precise jogar gordura para fritar, e aí você pode
consumir a batata bolinha. Outra opção é fazer, por exemplo, ela cozida, você até pode fazer um purezinho e assim você tem um aliado para ter aí uma opção de carboidratos no seu dia a dia. Mais uma vez, evite excessos, não misture com outras fontes de carboidrato, por exemplo, batata com arroz, batata com macarrão, batata com lasanha, batata com qualquer outra fonte de carboidrato, pois você vai acabar conseguindo só acumular carboidratos e assim a sua glicose vai acabar se elevando. Outro ponto importante é quando for consumir fontes de carboidratos, não deixe de adicionar proteínas como, por exemplo, carne de boi, carne de frango, carne de porco, peixe, crustáceos e assim por diante. Não deixe de adicionar também legumes, verduras, folhas verdes, ou seja, tomate, ou seja, você pode adicionar cebola, abobrinha, pode adicionar rúcula, alface, agrião, você pode adicionar também espinafre, pode adicionar qualquer tipo de folha verde que é bem-vindo, repolho, taioba, couve, e a partir daí você já monta um prato mais interessante. Então você começa comendo a salada, depois come a proteína, por exemplo, aquela tilápia grelhada, aí você consome a sua batata bolinha sem maiores problemas, sem causar o aumento da sua glicemia. E é assim que você vai melhorando os hábitos alimentares. Você não precisa comer meio quilo de batata por dia, mas se você comer 100 gramas não vai causar maiores problemas e aí você tem uma opção nova para adicionar aí nas suas refeições, principalmente do almoço e do seu jantar. A partir daí você vai montando melhor as suas refeições e vai conseguindo controlar melhor a sua glicose, baixar a sua glicada e vai viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo, que eu tenho certeza que você quer muito. Tá ok? E esse foi o alimento que eu escolhi essa semana para falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter um alimento, um suplemento avaliado por mim, não deixe de mandar o seu comentário aqui embaixo, pois dessa forma eu anoto todos os comentários e os melhores eu acabo buscando o alimento, acabo gravando aqui para vocês e vocês vão continuar aprendendo cada vez mais. E não se esqueça, a sua dúvida sobre tal alimento ou suplemento também vai ser a dúvida de várias outras pessoas que às vezes não conhecem ainda o canal ou às vezes têm um pouco de receio de mandar o comentário. Por isso que é importante que sempre vocês mandem bastante comentários, porque eu leio todos, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que possa ter dúvidas a respeito da batata bolinha e assim ele vai aprender a consumir de forma inteligente sem descontrolar a glicose. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma mais pessoas vão conhecendo o canal continua crescendo, evoluindo e vai adquirindo cada vez mais volume de informações para vocês. Eu quero que você pare tudo agora e comente aqui embaixo qual a nota você dá para esse vídeo, pois a partir das notas que eu for recebendo, pois eu vejo todas, eu vou modelando melhor os meus vídeos, vou falando mais sobre o assunto. Não deixe também de mandar uma dica nos comentários a respeito de quais vídeos eu possa vir a gravar e assim a gente vai criando uma grande comunidade de pessoas que querem tratar o diagnóstico de diabetes de uma forma leve, inteligente e satisfatória, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma você continua evoluindo seu tratamento, ganhando mais saúde, mais qualidade de vida, mais autoestima, diminui a necessidade de utilizar medicamentos e consegue viver a sua vida de uma forma muito mais leve, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.